Olha, gente, para combater a disseminação de fake news e monitorar outros tipos de ações nas redes sociais relacionadas às eleições, o Instituto de Matemática da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, desenvolveu um aplicativo que mapeia essas ações dentro da internet. A gente volta então a falar com o Douglas Lopes, que está aqui na tela com a gente. Douglas, apesar de ser um aplicativo criado aqui na UFAL, de ser daqui de Alagoas, ele está sendo usado também em outros lugares, né? Outros estados. Isso, está voando, né? Ganhando asas, né? É para isso que a ciência existe, né? Trazer transformações para as nossas vidas. Isso tem uma coisa que está incomodando demais a todos nós, são as notícias falsas, né? As fake news. Candidatos que manipulam, assessores de candidatos que manipulam resultados, enquetes, disseminam notícias falsas. Isso é terrível para todo o processo eleitoral. Engana, né? Trapaceia e às vezes conseguem ganhar eleições dessa forma. Para isso que o aplicativo foi criado, a gente está aqui com o professor Crerley Oliveira, do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas. Professor, uma ferramenta importante no combate a tudo isso que eu falei, né? Notícia mentirosa, que é capaz de transformar o processo eleitoral, manipular o processo eleitoral, descredibilizar a vida de outra pessoa, e é terrível. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia Douglas, bom dia Amorim, bom dia Sofia, telespectadores. É verdade, as fake news e a manipulação digital hoje em dia é um grande problema da sociedade e nosso laboratório, em conjunto com o Ministério Público da Paraíba, tem atuado na direção de tentar coibir isso. Então, vocês daqui, nessa eleição 2020, lá na Paraíba está sendo utilizado essa ferramenta de vocês. Como é que ela se chama, professor? O Ministério Público da Paraíba nomeou como Monitora 77. 77 por quê? Porque lá são 77 zonas eleitorais e eles estão fazendo monitoramento dessas 77 zonas. São mais ou menos o mesmo número de promotores que estão atuando na plataforma que atende a eles. O que é que essa plataforma descobre? O que é que ela encaminha para as autoridades lá da Paraíba? Está encaminhando, hein? Essa plataforma foi uma encomenda do Ministério Público da Paraíba ao Laboratório de Estatística e Ciência de Dados da Universidade. Eles entraram em contato com a gente e pediram a plataforma. Ela faz uma cópia, digamos assim, das redes sociais. De cada candidato? Não só do candidato, mas de todo o entorno do candidato e, por exemplo, postagens que eventualmente são colocadas que envolvem o candidato, elas estão sendo monitoradas e esses arquivos eles são guardados de uma maneira estruturada e é verificado também a autenticidade desse material, seja fotos, vídeos, textos. E isso é preservado num banco de dados que é utilizado pelos promotores da Paraíba. Eleições 2020, a eleição rainha das enquetes, né? O cara coloca lá candidato tal, candidato Y, candidato B, C, D, quem ganha a eleição. Você vai lá, clica, vota, de repente você vê que tá uma diferença absurda. Vocês também monitoram isso? Aqueles bots, robôs que também trabalham para dar um norte diferente para a candidatura A, B ou C? Então, o trabalho de monitoramento é feito pelo Ministério Público, então a gente auxilia nesse trabalho. Certamente os bots, os robôs, né, esses programas de computador... Vocês detectam? Que é possível detectar com a plataforma, a gente consegue encaminhar a detecção, né, desse tipo de software, que é proibido, né? Os candidatos não podem utilizar esses programas que infelizmente têm sido utilizados no mundo todo, e a gente consegue fazer essa detecção eventualmente de postagens maliciosas que o candidato eventualmente pode ser responsabilizado pelo Ministério Público lá da Paraíba nas eleições de lá. E muita gente quer saber isso. Poxa, a Universidade Federal de Alagoas montou toda essa estrutura e está sendo utilizada lá na Paraíba. Por que Alagoas não está utilizando? Houve conversa com o Ministério Público daqui, porque a gente não usa essa ferramenta que é tão importante em tempos de internet aí aberta, todo mundo publica o que quer, acha que é terra sem lei. Nós temos contato direto com o Ministério Público aqui de Alagoas, inclusive eles conheceram as conversas iniciais sobre a ferramenta, só que isso foi feito numa velocidade muito grande, o processo foi muito rápido.
apesar do interesse do Ministério Público de Alagoas, pelo menos nas conversas iniciais, eu acho que não houve tempo hábil ainda de se absorver essa novidade, até mesmo porque a gente não tem conhecimento de outra ferramenta do gênero no país atuando nessa eleição. Pode até haver, mas não temos conhecimento. Então é uma coisa nova e eu imagino que ao longo do tempo, certamente, nós nos interessamos em trazer para Alagoas e imagino que o Ministério Público, ao conhecer e avaliar, possa tomar a sua decisão com um tempo adequado. Para Paraíba deu tempo, para a gente não deu, né? É, porque foi uma encomenda deles, então a gente... Eles estavam na frente. Já estava claro o que eles queriam, o que eles precisavam, e a gente recebeu a encomenda e entregou, foi tudo muito rápido, mas desde terça-feira está funcionando lá. E como é que tem sido de terça para cá? Bom, a gente tem baixado uma quantidade enorme de material, então nós temos já cerca de 30 gigabytes de informações dos candidatos que estão sendo monitorados. E a tendência disso é aumentar bastante, e não só dos candidatos, mas como eu falei, todo o entorno da candidatura. Assessores, familiares, quem está envolvido no processo. Eu não posso entrar muito em detalhes sobre o processo em si, mas... Todos estão sendo monitorados. Há um monitoramento amplo feito pelo Ministério Público e isso gera muita informação que oportunamente é tratada. Virá à tona. Exatamente, e será utilizada provavelmente pelo Ministério Público no trabalho deles, com auxílio da gente, espero. Professor, o senhor pode falar ou não? Muitos robôs detectados, muitos bots detectados, muita fake news detectada. Isso é uma coisa que eu não posso entrar em detalhe, porque não me compete a mim, mas certamente a gente vai trabalhar cada vez mais. Vai ser um problema que não vai ser resolvido nessa eleição nem na próxima. É um problema constante hoje da sociedade, detecção de bots, de robôs e detecção de imagens falsas. É uma coisa que a gente precisa investir, precisa aprimorar as técnicas que existem, porque do mesmo jeito que a gente busca aprimorar esse conhecimento de detecção, existe também trabalham contra, né? Os que trabalham para melhorar o processo de falsificação dessa informação. Então é uma luta constante. Então valeu. Professor, eu só desejo que na próxima entrevista a gente fale dessa ferramenta sendo usada aqui em Alagoas. Nós estamos à disposição. Seria um prazer poder falar disso numa próxima oportunidade. Então valeu, professor. Um grande abraço, até mais, bom Obrigado, trabalho e parabéns, Douglas. tá? Obrigado. Valeu. Sofia Amorim com vocês. Ferramenta produzida por pesquisadores, estudiosos de Alagoas, sendo usada já nas eleições 2020 municipais no estado da Paraíba. Torcer que, de fato, haja um interesse das autoridades em trazer essa ferramenta para cá, né? Utilizar essa ferramenta alagoana, de cientistas alagoanos, no processo eleitoral, uma ferramenta tão importante. Sofia Amorim com vocês. Segue o Bom Dia e eu prometo, eu volto já já. Muito obrigado, Douglas. Realmente importantíssimo aí, viu, esse trabalho dos pesquisadores. Eles estão de parabéns e que esse aplicativo se espalhe pelo restante do país. Um abraço.